Bem-vindas e bem-vindos ao Pod Vegan, o podcast da Vegan Health que fala sobre saúde, beleza e bem-estar. E hoje nós temos aqui a nossa convidada, doutora Dúnia Vale, ginecologista, sexóloga, que vai responder para a gente a pergunta que não quer calar. Mas antes disso, você já se inscreveu no nosso canal? Já compartilhou com amigos e familiares? Daquelas pessoas que a gente sabe que precisam de informações úteis, novas, desmistificadas e que precisam ser divulgadas mais e mais e mais vezes. Então, antes dela responder a pergunta que não quer calar, bem-vinda, doutora Dúnia. É um prazer receber você aqui no Pod Vegan. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória antes da gente fazer a perguntinha. Ok. Tudo bem, Lívia? Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu adoro vir em podcast, gente. Eu acho que sempre é uma oportunidade, né, da gente desmistificar vários assuntos e tudo mais. E, bom, como você falou, eu sou a Dúnia, eu sou médica, ginecologista, obstetra e também sexóloga. Eu caminho muito com a ginecologia natural, desde 2019, mais ou menos. E eu sempre fui apaixonada pelo tema da sexualidade. E sempre gostei de ler sobre, estudar sobre e falar sobre. Então, eu fui atrás de fazer uma pós-graduação, né? Fiz uma pós-graduação em terapia sexual. E é isso, eu amo falar sobre isso nos atendimentos, nas consultas, na internet, nas redes sociais. E é um tema que nunca tem fim, porque a gente é um universo infinito. É isso aí. Então, a nossa perguntinha é: sexualidade em todas as idades pode? Pode e deve, né? Sexualidade a gente nasce com e morre com. Porque sexualidade não tem só a ver com sexo ou o que a gente imagina com questões sexuais especificamente, né? Então, cada fase da vida tem as suas particularidades e essa é a graça de tudo. E os mitos? Quais são os mitos? Vamos dar uma dividida no nosso assunto, que é vasto e a gente pode falar sobre muitas coisas. Sim. E a gente gosta sempre de trazer mitos e desmistificá-los. Então, dentre esses mitos, conta pra gente: sexo e menstruação. Sexo na menstruação, uma pergunta que eu recebo com uma certa frequência nas redes sociais, né? Muita gente me pergunta se pode, se não pode, se tem problema, se tem algum risco envolvido. E assim, desde que a mulher que está menstruada esteja confortável, esteja a fim de, não tem problema, tá? Não envolve nenhum risco aumentado, por exemplo, para a mulher, né, de ter uma infecção, uma complicação. Não é como se o útero ficasse aberto, digamos assim, né? Tem gente que tem essa ideia, né, e que por isso não pode ter relação de nenhum tipo. Não tem problema nenhum, inclusive o orgasmo pode aliviar cólicas, por exemplo, cólicas menstruais, né? Mas a mulher tem que se sentir bem, tem que se sentir confortável. Então, tem mulheres que não gostam, não se sentem bem, acham incômodo, ficam doloridas, enfim. E aí, não tem que ser obrigatório, de maneira nenhuma. O que a gente precisa lembrar é que o sangue é um fluido corporal, né? Então, o contato com fluidos corporais sempre traz também um risco aumentado de infecção sexualmente transmissível, né? Então, esses cuidados têm que ser redobrados quando a gente fala de sexo na menstruação. Como, por exemplo, o uso de camisinha, né, de contraceptivos. É verdade que a gente fica mais sensível? Eu digo, a sensibilidade local também é mais fácil de alcançar o orgasmo. Tudo isso acontece realmente? Como eu digo, a gente é um universo, né? Cada mulher é um universo, assim, muito, muito vasto. Então, isso não é uma regra para todas, né? Porque algumas vão entender essa sensibilidade, na verdade, como dor, como desconforto, vão estar se sentindo inchadas. De fato, a gente produz hormônios, né, na menstruação que deixam a gente mais sensível à dor. Nosso limiar de dor fica menor, né? Tanto um pouco antes de menstruar, quanto a gente está menstruada. Então, isso não é uma regra para todas, né? Mas algumas vão falar que é mais prazeroso, que se sentem mais lubrificadas, que essa questão fica facilitada, que não acham isso uma grande questão, né? Então, quando a gente fala de sexualidade, nunca tem regra, gente. Nunca existe uma verdade absoluta, sabe? Para todo mundo. O que importa é que a gente realmente, como você estava falando, que a gente se sinta bem, que a gente se sinta confortável e que tenha prazer, né? Nesses momentos que são íntimos e que existem exatamente para isso, né? Para a gente se sentir bem. Acho que desde que tudo envolva o bem-estar, a saúde, que é uma saúde emocional, psicológica, tudo vale, né? A gente tem sempre que pensar assim. E a sexualidade, por exemplo, na puberdade?
Puberdade das meninas, vamos focar aqui nas Das meninas. né? Porque eu sou ginecologista, então vamos lá. O que acontece, na verdade, na puberdade, quando a gente está falando em sexualidade? Começa a acontecer uma grande mudança do ponto de vista que, assim, a criança, bem pequena, ela não conhece o universo que a gente chama de erotismo. Ela conhece o corpo dela, ela começa a entender que, ai, nossa, fazer tal movimento é gostoso com o corpo. Eu não tô falando aqui de questões sexuais, sabe? Mas a criança, ela experiencia o mundo através do corpo. E isso é um tipo de sexualidade, porque sexualidade não é só sexo, né? Então a criança, ela não está incluída no universo do erotismo, ou ela não deve estar incluída no universo do erotismo. O universo do erotismo, isso que começa a ser desenvolvido quando a gente está ali na puberdade, que é começar a entender o que é a atração sexual, o que desperta o desejo, né, o que a gente chama de tesão, enfim, né, a chama, né, de desejar o outro. Esse erotismo é algo que não existe na infância e começa a acontecer na puberdade, na adolescência, depois na vida adulta, para todo sempre, né? Então, além das mudanças corporais, né, menstruação, crescimento de pelos, desenvolvimento das mamas, a gente também passa por um monte de outras mudanças, né, que são mudanças emocionais, psíquicas, né, tudo isso está envolvido no que a gente chama de puberdade. Por isso que eu falo, né, a puberdade ela é um processo que leva anos, não tem só a ver com, menstruou, viveu a puberdade. Imagina, a gente não dorme criança e acorda jovem adulta, né, então o que acontece entre esses dois extremos, a gente pode chamar de puberdade, adolescência. Como você acha que a gente deve abordar esses assuntos durante esse período todo em que está sendo despertado para essa parte do erotismo, né? Do interesse pelo outro? Como você acha que isso deve ser abordado? Porque são tantas as coisas que a gente escuta, os mitos que a gente escuta, os podes e não podes, né, que a gente escuta, que muitas vezes fica difícil da gente saber como abordar, como colocar determinados assuntos para que seja de uma forma natural, sem ser vulgar. Então, uma coisa é a criança, outra coisa é a puberdade e a adolescência, né? A criança, ela vai fazendo seus questionamentos e entendendo o mundo dentro da realidade dela. Então, quando a criança começa a fazer as primeiras perguntas, a gente tem que ir dando respostas curtas e simples que caibam no universo dela. Às vezes a gente que está muito preocupado, ai meu Deus, perguntou tal coisa, você já vai lá na frente, mas a criança, ela está pensando naquela pergunta, é muito simples para ela, e ela vai entendendo aos pouquinhos. Quando a gente já começa a falar da puberdade, já é um outro universo, né? E aí a gente sabe que tem muita polêmica envolvendo isso, porque tem gente que vai defender que não pode falar sobre o assunto com adolescente. Tem gente que vai falar que pode. Enfim, não falar com o adolescente é deixar ele no escuro das informações. Deixa ele vendido ao mundo também, né? Ao mundo, à internet, aos fóruns de internet, às redes sociais, enfim, que é um universo que pode ser muito perigoso, né? Então, assim, a gente precisa entender que a média hoje em dia de uma criança, praticamente, né, o início ali da puberdade, em torno de uns 9, 10 anos, que é a média do primeiro contato com a pornografia. Então, não adianta a gente também achar que, ai não, meu filho, meu sobrinho, a minha filha, provavelmente já viu, já teve contato de uma forma muito pior, porque a pornografia é uma maneira péssima de ter contato com a sexualidade, né? Eu falo que é um deseducador sexual, né? É um contato com o mundo de violência, de machismo, de opressão, de não realidade, né? Eu sempre gosto de fazer um comparativo, que a pornografia é como se fosse um filme de ação, sabe? Tipo, um Missão Impossível, um Velozes e Furiosos, né? Então, você pode gostar de Velozes e Furiosos, mas você não vai pegar o carro e correr a 300 km por hora na Marginal Tietê. A pornografia é a mesma coisa. É como se fosse assistir um Velozes e Furiosos, mas você não vai replicar aquilo na sua vida real, ou não deveria, né? Então, só que o adolescente, ele não tem esse discernimento, ainda mais se ele não tem com quem conversar, se ele não tem acesso à educação sexual de qualidade, né?
E por mais que a gente ache, hoje em dia tem muito esse mito, né? Ah, os adolescentes hoje eles sabem de tudo, porque na internet tem tudo. Gente, não sabem de tudo. A gente ainda tem que falar o óbvio, né? Eu falo assim, o óbvio ainda precisa ser dito, a gente ainda precisa, sim, mostrar os caminhos, né? Precisa, sim, falar sobre contracepção, sobre infecção sexualmente transmissível. Isso não tá, assim, bem estabelecido, sabe? Não, eu acho que nunca vai estar, né? Porque, assim, quanto mais, ainda é pouco. Você estava falando, por exemplo, que a gente deve ir inserindo o assunto à medida que a criança vai despertando interesse, ela vai perguntando. E eu me lembrei aqui de uma situação que aconteceu comigo, quando minha filha tinha mais ou menos 8 anos de idade, a Júlia, e a gente estava no supermercado e na fila, já passando a compra no caixa, e aí ela, muito curiosa, ficou olhando, né, aquela gôndola que tem ali pertinho do caixa, e ela leu Trojan. E ela não sabe, mas ela não sabia falar Trojan, ela Trojan, né, porque ela tinha recém aprendido ali. E ela me perguntou: mãe, o que é Trojan? Aí eu parei, olhei para a caixa olhou para mim, começou a rir. Aí eu falei: contraceptivo, se eu for falar, ela não vai entender, eu não vou conseguir explicar. Eu falei: filha, é uma camisinha. Ela, mas uma camisinha, como que uma camisinha cabe aqui? Aí eu no meio das compras, né, e passando as compras ali, eu falei: sabe aquela caixinha de surpresa que você tem, minha filha? Aí ela: sei, é aquela do palhacinho. Eu falei: pois é, quando abre a mesma coisa, puf, a camisinha fica grande. E, e a mulher do caixa teve assim, morreu de rir, e ela ficou sem graça porque ela riu, mas ao mesmo tempo eu falei: cara, não é lugar, eu vou ter que ter uma resposta para dar, alguma resposta eu tenho que dar para ela, né, porque ela não vai entender o fato de eu não poder responder aquilo, se o negócio estava ali, por que que naquele lugar eu não posso falar sobre aquilo, né, passando compra, né, com gente atrás esperando, e aí eu virei pra ele e falei igual a caixinha, quando abre, filha, ela cresce, fica grande, e a gente usa. Aí ela: tá bom. Eu falei: bom, resolveu, tá resolvido, mas pra frente com certeza vai me perguntar de novo, e eu vou ter que explicar isso de uma forma melhor. Mas muitas vezes a gente é pega de surpresa com perguntas assim. Sempre, sabe? né? Exatamente, como a pergunta sempre que nunca cessa, né? Mãe, como que eu nasci? Como que eu vim parar aqui? Ela me fez isso, ela me perguntou, mãe, como que eu nasci? Eu falei: mamãe namorava com papai. Então quer dizer que se eu namorar eu posso engravidar. Ela tinha 9 anos. Aí eu parei e falei assim, aí eu fui construir todo o namoro. Não é só um namoro. Quando você fica adulta, que você já é maior, e que aí você começa a construir na cabeça dela o que você quer que ela entenda, né? Que Sim. Também passa por isso. Você já for formada, né? Você já tiver o seu dia, que a gente tá careca de saber que não vai acontecer. Entendeu? Mas não custa, né? Você tentar plantar uma sementinha. Todo pai adora se iludir, isso é verdade, a gente adora se iludir. E aí eu falei assim, aí você vai ter um namorado, e aí quando vocês começarem a namorar e resolverem, então nós vamos casar. Aí quando você casar e tudo, e você decidir, vamos ter um filho, aí então sim, vocês vão namorar para isso acontecer. Mas eu ia responder na medida do que ia ficando bom para ela, entendeu? Porque o que me adianta pegar uma menina de 9, 10 anos e ficar falando, tenha penetração, tenha não sei o quê, você não sabe nem o que é. E aí eu acho que você começa a despertar antes da hora, sabe? O que eu sempre pensei é isso. Eu falei assim, eu acho que a gente realmente tem que ir respondendo em pílulas. Se aquela resposta foi o suficiente, tá bom. Uhum. Se não foi, ela vai reconstruir aquela pergunta para você, e você vai ter que reconstruir essa resposta. Mas assim, eu acho e eu sempre falei muito isso, de ir aos poucos, porque ela não entende tudo, ela não tem todo esse arsenal que nós temos na nossa cabeça, essa construção, né, de vida que a gente tem, para poder dar conta de entender tudo aquilo, né? Sim. E eu acho que o adolescente acaba que é a mesma coisa, só que é uma fase mais complicada, porque eles já estão mais vivendo o mundo, né? Eles já têm uma influência do mundo maior, os amigos falam muito mais sobre isso, cada família vê de uma forma diferente, então acaba que passa de uma forma diferente, e aí chega para o seu filho de diversas formas, porque uma família fala de um jeito, outra família fala de outro jeito, a outra não fala, entendeu? E aí ele fica no meio daquele lío ali sem entender, né? E o mundo da internet, que é isso mesmo, né? E é impressionante como na adolescência eles gostam de transgredir regras, então eles gostam sempre de procurar do tipo assim, vamos descobrir o que não pode, né? Não é que o sexo hoje não nem possa. precisa fazer uma grande procura, não, tá? Pois é. Tá escancaradíssimo, então.
tá cada vez mais escancarado. Antes Não ainda tinha precisa nem fazer grandes esforços. Exatamente, tá tudo muito mais claro, né? E pior, porque muitas vezes quando você vai conversar, eu sinto isso muitas vezes. Minha filha tem 19 anos, às vezes eu vou conversar sobre alguma coisa, ela fala: "É sério que você não sabe sobre não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê?" Eu falo: "Eu me sinto retardada." Eu falo: "Mas como assim?" Eu falei: "Não, mas não sei. Mãe, pelo amor de Deus." Eu falei: "Não." Aí inverte o papel, né? Porque você tem que virar Então e me falar assim: "Então me ensina. ensina, então me explica. Desenha pra mamãe entender como que funciona esse negócio." Aí você vai atrás, né? Só que Sim. até a gente também vai atrás na Claro, na internet, internet. entendeu? Muitas vezes. Então, é muito complicado isso da gente de orientar, né, a sexualidade, principalmente nessa fase da adolescência, vamos dizer assim. E que as crianças, que para mim são crianças, estão começando a ter a experiência muito cedo, né? Eu acho que o principal ponto é essa questão da pornografia. Eu sempre trago. Olha, as crianças estão tendo contato com pornografia cada vez mais cedo. Então, 10 anos, provavelmente já rolou no grupinho da sala, alguém já levou um vídeo, alguém já levou uma figurinha, alguém já levou alguma coisa. E assim, pra ser bem honesta, eu não sei se isso é tão novo, porque na nossa época, na verdade, o que que levava? Levava a Playboy do pai, alguém roubava a Playboy do pai, né? Roubava um vídeo, uma fita cassete do pai. Sempre tinha alguém, né, que transgredia uma linha e levava para compartilhar. Então, assim, as coisas só vão se modificando, né? Claro que é muito difícil decidir, qual é o jeito certo de falar para criança, para adolescente e tal. Isso não cabe 100% a mim, né? Porque cada um cria o seu filho do jeito que achar que deve. Mas, tecnicamente falando, o que a gente aconselha é nunca deixar sem resposta. Deixar sem resposta é a pior coisa que pode acontecer. Porque deixar sem resposta deixa um vácuo, uma brecha Uma curiosidade, né? muito grande. E daí já começam também os tabus lá desde pequenininho. Ai, nossa, deve ser uma coisa muito ruim. Ai, nossa, deve ser uma coisa muito errada. Por que minha mãe não quis E falar? aí já começa as ideias também de que é isso, que sexo é uma coisa muito proibida, é uma coisa muito errada, é uma coisa muito complicada. E aí a gente vai levando isso também pra vida de um jeito negativo, né? Então, nunca deixar sem resposta, e é isso. Resposta simples, sem mentira, simples. Sanou, beleza. Quando não dá pra mentir, a gente inventa, igual essa que eu inventei da camisinha, né? O que que eu ia Mas a dizer? gente faz um somebody love ali, né? Por exemplo, a coisa do namorar. O que é o namorar? Ai, olha, então, é uma coisa que só adulto faz. A gente não fala do açúcar para as crianças? Então, esse doce, essa comida aqui é de adulto. Porque hoje não se dá açúcar para criança, né? A gente discute muito mais isso. É a mesma coisa, a criança entende também. Ah, tá bom, esse é de adulto. Por incrível que pareça, as crianças entendem. É mais ou menos a mesma coisa. Então, olha, uma coisa que os adultos fazem. Então, assim, a pergunta dela não foi de tudo errado. Então se eu namorar, posso engravidar? Depende. Se você não se cuidar, Pois é. pode. Mas, pois é, eu não quis isso. responder dessa forma, exatamente, porque ela me pergunta, o que é se cuidar? Eu falei, nossa, eu vou ter que entrar numa seara que talvez ela não esteja preparada para saber ainda. Porque ela tinha o quê? 8 ou 9 anos. Uhum. Então eu falava assim, e assim, impressionante era porque a Júlia só me pegava, ela não me pegava em casa, sabe? Assim, ela não me pegava sentada no sofá. Não, ela me pegava numas situações que eu falava, eu não consigo nem pensar numa construção para eu deslanchar e ter uma conversa que seja um pouco mais prolongada. Porque era nos momentos assim, eu acho que ela estava descobrindo o mundo, né? Então, ela estava num restaurante, ela via alguém se beijando, ou ela via um casal com bebê, ou ela via uma pessoa com barrigão. Então, eram, acho que os momentos que ela estava no mundo, né, vivenciando o mundo, e que as curiosidades vinham para ela. Então, não eram em momentos tão confortáveis. E aí, muitas vezes eu falava, cara, precisa ter uma presença de espírito para dar umas respostas assim e que seja o suficiente sem você ter que ficar prolongando aquele assunto, né? Vai no básico, devagar, sem mentir, mas no básico. Eu acho que nessa hora tem muitos livros para ajudar. São um recurso para falar com criança e adolescentes aí no início da puberdade. Eu acho que os livros estão aí para ajudar os pais. E tem livro, o bom e velho De Onde Vêm os Bebês é adequado para criança, né? Tem livros falando sobre abuso sexual para criança entender, olha, não pode, né? Outro adulto não pode tocar em você, precisa falar sobre isso, né? E a hora de falar é na infância, porque a criança não sabe,
Chega um adulto, pega em mim, deve ser isso mesmo, né? Deve ser normal. A criança não tem ideia, ela não conhece o universo, não conhece Não, o e a mundo, forma né? como é abordado é um carinho, é só fazendo um Um carinho, eu gosto de carinho, não você. conta pra mamãe, não conta pro papai. Então, se ela não sabe se aquilo é certo, se é errado, ela não consegue discernir. Então, tem livros também que ajudam nisso. Então, tá com dificuldade? Vai atrás de livros e lê com o filho, com a filha, e tá tudo certo. Isso vai ajudar muito, muito mesmo. E, normalmente, as primeiras curiosidades de como eu nasci, como os bebês, de onde vêm os bebês, tá? Começa normalmente com uns 4 anos. Às vezes, a criança com 3 anos já tá perguntando, como eu nasci? Mas esse como ela nasceu com 3 anos, ela só quer saber como foi o dia que ela nasceu, às vezes, sabe? O dia que Quer você ver uma nasceu. foto. Olha, a mamãe foi no hospital, teve dor, não teve dor, foi uma cirurgia. Ou, não, nasceu pela pepeca da mamãe. A criança já começa a entender ali, uns 3 anos. 4 anos, ela já vai fazer uma pergunta um pouquinho mais completa. Mas como que o bebê vai parar na barriga da mamãe? E aí tudo bem, você fala assim, olha, o papai tem uma sementinha, a mamãe tem outra sementinha. Quando essas sementinhas se ligam, vai começando a crescer um bebê dentro da barriga da mamãe. Às vezes ela vai, tá bom. É que na nossa cabeça de adulto, a gente já tá, ai meu Deus, vou ter que falar, explicar o que é sexo, como é que é, ela já vai me perguntar o Kama Sutra inteiro. E ela não vai, porque ela não tem esse entendimento. Eu sempre dou um exemplo de uma professora minha. Ela tinha um filho, e o filho dela, acho que quando tinha uns 4, eu não vou lembrar a idade, mas era bem pequeno. 4, 6, não lembro. Perguntou sobre isso. Como que os bebês vão parar na barriga e tal. E aí ela é sexóloga. E aí ela explicou assim, olha, então, existe uma coisa chamada relação sexual, sexo, que só adulto faz, quando namora, nananã, e isso gera um bebê, nananã. Tá bom. Aí ele, tá bom. Parou. Quando ele tava com uns 9, 10, 11 anos, por ali, começando a puberdade, aí que ele foi se ligar que o pai e a mãe fizeram isso. Só ali que ele falou, mãe, quer dizer então que pra você me ter, você e o papai fizeram sexo? Tipo assim, horrorizado com a informação. Filho, é assim que é. Não sei. Meu Deus, tipo assim, ele ficou chocado, mas por quê? Só depois de vários anos que ele começou a fazer o link de, nossa, então se eu nasci, meu pai e minha mãe também fazem sexo. Tipo assim, aquela coisa de adolescente, né? Tipo, ai meu Deus, que horror, né? E depois de mais uns anos que ele foi perguntar, mas você e o papai ainda fazem sexo? Filho, de vez em quando. Ai, meu Deus! Por quê? Ai, que nojo! Porque na cabecinha dele, ele foi entendendo do tipo, meu Deus, então não foi só pra eu nascer, sabe? É uma coisa que existe. Ele já sabia que isso existia no mundo, mas até ele elaborando aquilo pro universo dele, vai, né, ver como que vai levando um tempo. Eles são... É isso que eu falo, eles vão entendendo o mundo dentro do universo deles aos poucos. A gente que já fica se antecipando e sofrendo e ficando constrangida. E tipo, meu Deus, o que eu vou falar, né? No caixa do supermercado. Às vezes se você estivesse falando assim, filho, isso daqui é pra quem não quer engravidar, pra quem não quer ter filho. Talvez ela fale, tá bom. Quem sabe, falar, tá bom. Talvez depois, passasse tempos, ela fala, mas mãe, como é que o neném vai parar lá? Aí ela vai fazer outra pergunta. Porque exatamente, é uma coisa tão inesperada, que é muito engraçado, é isso. É porque foi tão inesperado e foi num lugar tão nada a ver. Sempre, né? Que eu falei assim, eu fui tão pega de surpresa que eu falei, meu Deus, o que eu vou dizer pra isso? Porque a única coisa que você pensa, eu pensei na camisinha, pensei em como se usa a camisinha, pra que se usa a camisinha, e aí eu falei, eu não vou falar isso pra ela. Aqui, agora, eu tô passando... Na frente do caixa. E assim, a expectativa foi tanta que até o caixa ficou esperando pra ver minha resposta. Tipo, o que ela vai responder? Então assim, a pressão foi dupla, né? Eu falei, ai senhor, e agora? Eu falei, ai filho, nossa, na hora que me veio o negócio da caixinha, que eu falei, como que uma camisinha vai sair daquilo? Eu lembrei, falei, vai ter que ser isso. E ela vai entender o palhacinho e vai ficar ótimo. E acabou, ela quis chocolate, ela quis mudou o assunto, exatamente, e assim fluiu, né, a coisa. E agora ela já tem 19 anos, é isso? Agora ela já tem 19 anos e ela fala assim, toda vez, é muito engraçado, porque assim, se ela escuta um chuveiro ligado, ela acha que a gente tá transando. Aí eu falo, gente, é surreal. Se eu estou rindo muito no meu quarto, alguma coisa está acontecendo. Eu falei, não, mas eu não posso rir. Eu não posso estar feliz, eu não posso estar ouvindo uma piada, um programa que eu estou vendo. Às vezes, não, mas tudo gira, a cabeça já gira ao redor disso, né?
Então, assim, é muito engraçado. E aí eu inverto, né? E eu viro pra ela e falo assim, então quer dizer que se eu escutar você rindo, é porque tem coisa. Se eu escutar que o chuveiro está ligado, determinado... Mãe, também não é bem assim. Eu falei, então por que que pra mim é assim? Virou uma grande fiscal. Tem uma fase que é muito isso. E assim, a gente lida de uma forma natural com isso, sabe? Nunca tivemos muito tabu. E eu sempre fui de falar muito. Tinha uma época, eu tive uma filha que faleceu já, hoje ela teria 30 anos, né? Ela faleceu com 20. E na época dela, na época que ela tinha 14 anos, 13 anos, que ela começou a namorar, ela ia sair, eu falava assim pra ela, filha, na hora que você estiver beijando, começar a subir aquele calor que vai te dando, empurra e fala assim, afasta de mim esse cálice, não pode. Ela olhava pra mim, nossa, como você é ridícula. Como você é ridícula, é ótimo. Mas eu falava em tom de brincadeira, eu falava rindo, mas ela não gostava que eu falasse sobre essas coisas. Ela falava assim, com a minha mãe eu não vou conversar isso. Com a minha mãe eu não quero falar sobre isso. A Júlia não. A Júlia a gente já fala, ela já ri, ela já é mais aberta, mais descontraída nisso, então a gente já fala com mais naturalidade, mas a TT não admitia. Eu lembro uma vez, que foi muito engraçado também, que nós fizemos uma viagem, foi a última viagem que a gente fez antes dela falecer, foi eu, meu marido, ela e um namorado. E aí a gente foi para o Rio de Janeiro, porque o namorado não conhecia o Rio. Aí a gente tinha feito na verdade a gente ia para Rio das Ostras, só que quando a gente chegou no Rio, a gente tinha feito uma reserva num hotel para ficar, a gente ia fazer os passeios e tudo, ia dormir, e no dia seguinte a gente ia sair cedo, porque era quando entrava a diária em Rio das Ostras. Só que quando a gente chegou lá, foi pelo booking, deu problema, não sei o quê, não tinha reserva. Não tinha reserva, e a gente procurava reserva, a gente procurava hotel, e não tinha. Os hotéis caríssimos, super caros, e eu falei, cara, não vou pagar tudo isso por uma noite, sábado à noite no Rio, aquela coisa toda, férias, janeiro, imagina. Nossa. Aí eu, do nada, virei e falei assim, já sei. A melhor alternativa é a gente pernoitar num motel. Nossa, ela deu um salto dessa altura. Para um motel com a minha mãe, não vou. Eu falei, mas você não vai comigo. Eu não vou dormir no quarto com você. Você dorme com o seu namorado. Você vai ficar num quarto com o seu namorado, eu vou ficar num outro. É só pra gente dormir, pra pernoitar. Nunca que eu vou entrar num lugar desse. Eu falei, mas quem não queria entrar? Devia ser eu. Eu é que devia estar constrangida de falar, nossa, vou ter que pernoitar num motel com a minha... Conclusão, não dormimos. Porque ela não aceitou. Deus. Vamos para um hostel, meu marido. Para hostel eu não vou. Nossa. Mas eu não vou nunca para um... Aí fica aquilo, que ninguém nunca vai para lugar nenhum. Foi uma viagem tenebrosa. Assim, acabaram dormindo no carro. Nada, menina. Pior não foi isso. Resolvemos ir descer até Rio das Ostras. Direto. E no meio do caminho, eu ligando para um monte de lugar, ver se eu conseguia, sei lá, uma pousada no meio do caminho. Apareceu uma pousada. Meia-noite. A gente Nossa. Tem sim um quarto, não sei o quê. E eu falei, bom, então é esse, vamos para esse. É nesse quarto que a gente vai. Chegamos na cidade, em Barra de São João. E a gente passava uma vez, passava duas, passamos 3 vezes na frente do lugar. E a gente não identificava o lugar. Ai, meu Deus. Quando eu passei, eu falei, Marcelo, só pode ser aqui. Não tem outro lugar, só pode ser aqui. Desce e pergunta se era aí. O lugar era, gente, tenebroso. Nossa. Assim, foi a pior noite, e eu falava, podia ter dormido no motel, podia ter dormido tão bem, no ar-condicionado e tudo, não, de jeito nenhum, dormimos mal pra caramba. Ai, de manhã, quando a gente acordou, foi muito engraçado, porque a gente abriu a porta do quarto, na hora que a gente abriu a porta do quarto, tinha um galo na porta, cantando, o meu genro, na época, deu um grito assustado, porque eu nunca tinha visto, coisas assim... Tenebrosas. Tudo por causa de tabus, por exemplo, como esse, né? Sim. Que a TT tinha e falava, de jeito nenhum, ali, num motel com minha mãe, nunca vou dormir. Eu falei, mas não vai mesmo. Eu ia para um quarto, você ia para outro. Mas tem gente que não quer ir pro motel de jeito nenhum. Nem com parceiro, com parceira. Tem gente que não gosta. Tem gente que... Eu tenho amigas que falam, Deus me livre que eu vou no motel, morro de nojo, morro de não sei o quê. Acha brega, acha cafona, acha sei lá o quê. Tem gente que não gosta de ir, não vai de jeito nenhum. É engraçado, talvez sua filha fosse um desse tipo, né? Então, eu não vou nem com minha mãe, nem ser minha mãe. Não quero de jeito nenhum.
Não vou de jeito Tem nenhum. gente que super tem questões. não Você, quer. você é favorável ao motel? Ao motel? Eu sou favorável ao motel. Eu também sou, sabia? Eu sou team motel. Cara, acho que tem que ter motel, acho que é isso. Eu acho que tem, eu acho que assim, antigamente, acho que na nossa época, a gente não tinha tanto perigo e a gente fazia muitas loucuras em tudo quanto era lugar, né? Essa era a verdade. Hoje não dá, em pleno Hoje sem condição. hoje não tem a menor condição. E às vezes você quer um ambiente diferente, né? Às vezes você quer sair daquela rotina, ai meu Deus, no mesmo quarto, o tempo inteiro. Os homens costumam dizer, pô, já tem que ser a mesma mulher, já escolheu a mesma mulher, mas na mesma cama, mesmo lugar, mesmo. Eu acho que Todo sim. dia o mesmo script, né? Tipo, ai meu Deus, mesmo roteiro. Pelo toda menos vez. um hotelzinho, entendeu? Um ambiente. E se não um hotel também, que eu acho que. Super, também Né? tenho pacientes que me contam isso também. São adeptas do hotel. Pois Eu é. tenho pacientes que vão até, às vezes, sozinha. Tipo, às vezes eu reservo um hotel e vou ter um date comigo mesma. no Eu hotel. adoro, eu super sou favorável. Um chuveiro bom, uma banheira boa, uma cama boa, e no outro dia tem café de hotel. Olha que coisa maravilhosa. Nossa, melhor coisa do Leva um mundo. brinquedinho e passa uma noite lá. Nossa, já tenho paciente que faz O isso que você já sozinha. ouviu sobre os homens com relação às mulheres falando sobre seus maridos e os brinquedinhos? Tem de tudo. Tem de tudo. Tem casais que é um tabu maior. Ai, nossa, não. Ai, imagina, meu parceiro não vai aceitar. Eu vou falar que parceiro, né? Vou falar que relacionamentos heterossexuais, porque as mulheres héteros são as que mais têm problemas, mais questões, são as que mais têm dor na relação e as que menos têm orgasmo. Então, por isso que eu sempre falo Olha, de parceiros hétero, né? Casais de lésbicas dificilmente tem essas questões, tá? De, ai, não, a gente não vai no motel, ai, a gente não usa brinquedinho. Elas usam, elas transam muito bem, obrigado, elas têm mais orgasmo, elas estão felizes da vida, né? estão mais saudáveis. Super, tem bem menos questões, assim, enfim. Então, normalmente os relacionamentos hétero que tem essas questões, sabe? De, meu parceiro não aceita. Ou às vezes a mulher não tem nem coragem de propor porque tem medo do que o parceiro vai achar. Então, assim, ainda acontece. E, às vezes até aquela mulher que você acha, nossa, não, fulano é super aberta, super pra frentex, super transante, e vai ver, ela nunca usou um brinquedinho, nunca comprou um vibrador, nunca usou um sextoy, um nada. Ainda tem aquela vergonha de, ai, não, mas... Ai, se eu comprar, ai, se meu marido achar ruim, ai, se eu não gostar, ai, eu tenho vergonha. Se não gostar, não usa, gente. Sei lá, Acabou. várias questões, né? Eu acho que hoje a gente não tem nem aquela desculpa de, ai, poxa, mas eu vou ter que entrar num sex shop se alguém me vê. Hoje compra tudo pela internet, chega na sua casa, numa caixinha discreta e tá ótimo. Ninguém nem sabe, né? Nem sabe o que é e sucesso. E o que você trouxe pra gente uns brinquedinhos pra gente? Trouxe um monte. Trouxe de tudo que eu já ganhei, que eu tenho de monstruar. Olha, peguei um monte de Não, coisa. E tem mais coisa no consultório ainda. Ai, meu Deus, esse consultório deve ser uma maravilha. Ah, Educativo? Consultório faz parte. educativo também. Tem que ter, porque você sabe que eu tenho consultas que as mulheres querem falar sobre isso. Só pra isso? Tem. Já teve consulta. A mulher fala, eu vim aqui porque eu quero falar sobre vibradores. O que você tem pra me falar, me mostrar? O que você indica? Ou seja, tem vergonha de entrar numa loja e de repente perguntar, ou por um chat e falar Ou talvez ela queira uma opinião técnica, um parecer técnico. Olha, esse usa de tal jeito e tal. E eu falo que nunca é demais, porque cada vibrador, cada acessório, né? Tem gente que fala que não é pra chamar de brinquedo, mas eu falo que é brinquedo de adulto, gente. Por que não? E tem que chamar como se não é brinquedo? Não sei. Acessório? Acessório sexual, gadget, não sei. Eu gosto de todos os termos, sextoy, vibrador. Pra mim tá tudo válido. Desde que a gente se entenda, tá tudo certo. Então, sim, às vezes tem gente que quer saber. E eu falo que... Porque às vezes tem mulher que pergunta assim, mas eu já tenho um, mas eu tenho vontade de comprar outro. Compra, porque cada um tem um estímulo diferente, vai te dar uma sensação diferente, vai te ajudar a explorar outras perspectivas, né, do seu corpo, do orgasmo, da sexualidade. Então não é tudo igual também, essa coisa de, eu já tenho um, então tá bom. Se você tá feliz com um, beleza, mas tem muitos modelos, não é à toa, porque as sensações são diferentes, as mulheres gostam de coisas diferentes. E às vezes a gente não descobriu ainda se a gente gosta de alguma coisa, né? É verdade, é verdade. Você tá falando disso agora, eu tô lembrando que teve acho que 2022, na época do Dia dos Namorados, eu fiz uns produtos da Vegan, afrodisíacos. Ai, que legal. Eu fiz vela afrodisíaca, que ainda tem na loja até hoje. Eu fiz rolon terapêutico com o blend de óleos essenciais, Maravilhoso. que é bom pra caramba. E fiz um gel lambível.
Muito bom. E na época a gente foi para uma feira, né? E nossa, era perto. Cara, como a gente vendeu. Impressionante como a gente vendeu. Com E você certeza. falando a verdade, a maioria das pessoas que procuram e compram não são casais heterossexuais. Ah, é? Você Eu percebeu isso na percebi, feira? Tá percebi vendo? muito, porque assim, às vezes estavam as duas ou os dois, ou um estava vendo alguma coisa e a outra parou para ver, não sei o que, chama e veio, e conversa com muito mais naturalidade, sabe? Eu achei Muito. com muito mais aceitação. E eu percebi porque quando eu tinha que falar sobre isso, porque às vezes chegava, o que que tem pro Dia dos Namorados? Eu falei, pro Dia dos Namorados a gente tem um kit que a gente desenvolveu agora. Cara, o homem ele ficava mais assim, a mulher ficava mais assim. E eu até cheguei a comentar isso com meu marido. Eu falei, cara, que estranho, por que será isso, né? Pra você ver como tem muito mais tabus e muito mais vergonhas desnecessárias, assim. É muito engraçado, né? Porque as pessoas falam, porque homem pensa mais em sexo, homem gosta mais de sexo, mas nessa hora ali, na praticidade, Eu acho que é muito mais na cabeça. tipo, não Eu acho que sei. assim, é na cabeça, é com os amigos, e é nos chats, ou nos vídeos, ou sei lá o quê. Mas exatamente isso, eu acho que no dia a dia, né, tem muito isso assim, com a minha mulher eu não faço isso. Isso, tem. Com a minha mulher eu não vou. Tem. Aí começam todos os processos de. Ai, começa mais traição, mais mulheres fora. Pra quê? Se você pode, de repente, experimentar e ter com mais frequência e nem precisa pagar, né? Ou complicar tanto a relação com outras pessoas que você começa a se relacionar. Isso aí é bem comum, né? Nem vou tão longe, né? Nem vou tão longe, mas é muito comum ainda aquela ideia de a minha esposa é a mulher, né? Eu falo que é o arquétipo da Virgem Maria, né? Que é a mãe da família, é a amorosidade, docilidade, né? A ideia da Madonna, né? Daquela mãe da família, matriarca. Então, é muito complexo isso. Freud explica, né? Só, né? Alguns homens têm dificuldade em associar que aquela mulher, a matriarca, né, a mãe da família, ela pode ser também outras coisas. Ela pode ser a mulher que ele realiza assim desejos e traz novidades para a relação, enfim. Então isso é relativamente bem comum. E tem que tratar uma terapia, né, gente? Homens, procurem terapia. Homens procuram terapia, exatamente. Procurem terapia, Hoje ajudar. hoje a gente estava numa reunião antes de vir para cá e tava eu, meu marido, dois colegas de trabalho e tal. E aí a amiga dele virou e falou assim: "Nossa, como tá difícil da gente se relacionar com homens, cada vez mais complicados, cada vez mais difíceis, cada vez mais limitados". Aí ela tava falando assim: "Homens brancos, cis e héteros". Eu falei assim: olha só a descrição. Ela tá muito difícil. E cada vez as mulheres estão procurando outras mulheres e os homens outros não, porque a coisa tá tão difícil se relacionar desse jeito, é tão cheio de tabus, é tão cheio de preconceitos. Ela falou que precisam de atualização, estão precisando fazer um download aí de um upload, na verdade, sabe, nos conceitos, nos valores. Tá complicado. A questão estética já melhorou ou a mulher ainda continua sendo muito cobrada? A mulher se cobra mais ou o homem cobra da mulher? Eu acho que é um misto. Acho que é um misto. Mas é um caldo sociocultural também, né? Não é uma questão individual. O meu parceiro me cobra. Não, é uma questão sociocultural que a gente vive ainda, né? A gente tá voltando aí com tudo, com as questões igual a gente viveu nos anos 90, né? Hipermagreza, cabelo liso, remédio para emagrecer, tudo que tinha nos anos 90 tá sendo reinventado. E assim, é tudo cíclico, né? A gente tem momentos de melhora, de piora. Eu acho que é sempre um mito a gente achar que a gente tá sempre evoluindo. Eu não sei se a humanidade está sempre evoluindo. Historicamente, a gente tem períodos de bastante treva na história da humanidade, né? Eu acho que isso se aplica a tudo. Sexualidade, questão estética, questões políticas, ambientais, medicina, tudo. Nunca é só para frente. A gente vai para frente, vai para trás, cai no buraco, sai do buraco. Sempre é cíclico, eu tenho essa impressão. Eu também vejo muito isso. Até lembrando algumas coisas, por exemplo, com relação à minha filha. Minha filha
tudo bem, era 20 anos de diferença, mas ela tinha coisas que ela falava, como ela, com a minha mãe, nunca. Imagina, nunca vou falar de sexo com a minha mãe, nunca. E eu falava isso, eu falava, como ela achava, como ela ficava revoltada, né, de eu falar, de assim, minha filha, quando você sentir aquele fogo vai subindo, afasta de mim esse cálice, ela ficava revoltadíssima, ela falava, vai, começa você com as suas besteiras. Eu fazia mais de piada, entendeu? Sim, começava Porque eu achava muito engraçado. fazer um bullying, né? Eu fazia um bullying com a minha própria filha. Porque eu achava, assim, muito engraçado o jeito dela reagir. O que não era para ser, né? Era para ser uma coisa... E aí você vê que foi ela, pelo menos, via de uma forma como que disse assim, não vou comentar sobre esse assunto, não vou tocar sobre esse assunto, com a minha mãe não, e eu acredito que nem com o pai dela. Então, acabava que era tudo na rua, né? Tudo na internet, tudo de formas que a gente acabava que eu não sabia, porque era muito fechada, e a gente não conseguia nem discutir ou debater esse assunto, ou ver novas possibilidades, né? Entender como que estava pensando ali para orientar ou para aprender junto também, né? Porque é isso, a gente está sempre aprendendo. Sempre. Igual gente. o que eu falo com relação à Júlia, né? Às vezes a gente conversa sobre alguma coisa, não só sobre sexo, que ela virou e falou assim: mas você nunca viu isso? Eu falei, não, mas você nunca viu isso? Ela, não, mãe, que mundo você vive? Sabe? Então, assim, realmente são mundos muito diferentes, né? Sim. Eu vejo muito isso, mas não vejo tão se cobrando tanto com relação à perfeição, sabe? Como a gente se cobrava tanto. Da mulher ser perfeita, da mulher ser bonita, da mulher ser boa em tudo, ter que dar conta de tudo, ter que fazer tudo. Eu não tenho sentido muito nessa geração, não. Tomara. Tomara. Não sei, eu acho que vão surgindo sempre outros novos problemas. Hoje a gente tem novos problemas que a gente não tinha há 10, 15, 20, 30, 50 anos atrás. Então a gente está sempre precisando se atualizar, né? As redes sociais trazem outros problemas, a pornografia traz outros problemas, os fóruns de internet trazem outros problemas. Então a gente ainda tem outras questões. Então, especialmente quando a gente fala do lado masculino, né, os meninos adolescentes estão tendo contato cada vez mais em fóruns de internet, em redes sociais, aplicativos, com discursos também bem complicados, né. São todos? Não, nunca é todo mundo, né, existem recortes, mas esse é um dos recortes, que ainda trazem questões muito objetificantes para a mulher, Como, por exemplo? Muito machismo, muitos mitos, muitas ideias ainda, né, a mulher de valor, a mulher para casar, a mulher para transar, a mulher que é isso, a mulher que é aquilo, questões estéticas. Eu já ouvi alguns mitos até em relação à vulva, porque a mulher quando tem o lábio grande é porque ela já é muito rodada. Gente, isso não tem nada a ver, mas são mitos que os adolescentes novos estão trazendo, tá vendo? E estão colocando na cabeça das meninas. Aí tem outras meninas que estão sendo atingidas por esse tipo de discurso. E aí tem contato com, né, no início ali da puberdade, da adolescência, aí imagina, como é que já fica? Ai, meu Deus, então, a minha é assim, a minha é assado. Ai, vão achar que eu já... Vão achar isso, vão achar aquilo. Às vezes eu escuto perguntas, né, tipo, e se eu for ter relação com fulano e ele achar a minha vulva feia, minha vagina feia? Então tem outros problemas. A gente tá sempre se atualizando nas questões. Eu falo que pra gente nunca nada tá ganho. A autoestima sempre tá impactando em tudo, né? Sempre. E quando a gente acha que a gente venceu um problema, vem um novo, vem um outro. Tem discursos que são requentados, aí sabe? Tipo, dá uma disfarçada, mas é mais do mesmo, mas dá uma maquiada, se transforma. Então, é uma luta constante. Não dá pra achar que tá ganho, sabe? Tipo, não, agora a gente vive numa época de emancipação feminina. Para quem? Para algumas, talvez. Para outras, não. Existem recortes e recortes. É verdade. Infelizmente, né? Bom, mas você que tá aqui com a gente, se você ainda está, é porque está gostando. Se está gostando, deixa o seu like, se inscreve aqui e compartilha com aquelas amigas que estão precisando escutar um pouquinho desse papo aqui que a gente está tendo. Doutora, mostra pra gente o que tem de brinquedinho aí, de novidade, Nossa, que eu já tô querendo saber. Vamos lá. Deixa eu me atualizar, fazer minha atualização hoje. Ai, tem várias coisas aqui, gente. Vamos lá. Bom, olha, tem esse daqui que é da Lubis, tá? Que é um vibrador muito bacana, que de um lado é um sugador,
Você já ouviu falar no sugador de Já, clitóris? nossa, tá na moda, né? Na verdade tem gente que fala, ele não é um sugador, ele Deixa eu faz ver. um movimento tipo de onda. Ah, sim, ele não suga, é verdade. Ele Não é uma vibra, coisa, né? Ele um vai. vácuo, sabe? Ele faz umas ondas, assim, como se fosse uma pulsação. Mas ficou popular como sugador, né? Enfim. E desse lado aqui também vibra, que eu achei fantástico. Que tem essa, como se fosse uma linguinha aqui. Deixa eu Cadê? ver. Qual câmera que será que fica melhor? Acho que é essa aqui mesmo. E aí ele tem várias vibrações, e como ele tem essa bifurcação, já dá um outro Deixa eu ver. estímulo. Ó, Olha, dizem que o jeito menina. certo de a gente testar um vibrador é na ponta do nariz, Se ele é bom? pra ver a intensidade. Já me falaram isso uma vez. Nossa senhora, hein? Então, nem vou responder. E aqui liga dos dois lados, é isso? É Ou porque você escolhe? não, é um lado é o sugador e o outro é essa linguinha aí que Ah, vibra. tá. Aí, E ele tem várias velocidades, né? ele vibra. Olha. Gente, vê se dá pra ver. Dá pra ver a pontinha daqui. A É que é tão pontinha. rápido que você vê que fica meio. Deixa eu ver se. Aqui, ó. Aqui dá pra Isso. ver. Ó. Ah lá. Ali. Parece uma linguinha. Parece mesmo. Nossa, interessante. Lubes, gente, olha, então vamos lá. Não devia estar vendendo, né? Mas vamos lá. Esse aqui é da Lubes. Quem tiver interesse tem um ladinho, tem linguinha. Olha que legal. Ah, eu sou muito fã. A Lubes tem uns lubrificantes muito bons. Inclusive, eu trouxe pra você. Aonde que desliga? Ah, eu quero. Deixa eu ver. Tem que apertar aqui. E segurar. Isso. É que estão os dois ligados. Pronto. Foi. Então, trouxe algumas amostrinhas pra você de sachêzinho. Vamos lá. Tem 2 lubrificantes da Lubes que são neutros, que são muito bons. Porque tem lubrificante, né, gente, que a gente usa. Às vezes fica aquela sensação meio craquelada, sabe? Quando Sei. fica meio repuxando. Eu gosto muito do da Lubes e da Fio, que eles têm uma consistência bem, tipo, aveludada, assim, sabe? Parece bem de babosa. Não seca logo. E ele fica meio siliconado, assim. É a sensação que eu tenho. Ele não seca rápido e fica craquelando, aquela coisa meio repuxando, sabe? Aham. E o meu queridinho da Lubes é o de jambu, que eu trouxe pra você. Experimente. jambu? Mas, ó, é uma gotinha. Potente assim, o garoto? Bastante. Você quer experimentar? Eu trouxe um aberto. Eu quero, vamos Põe experimentar. uma pontinha na língua, você vai ver. Já tá. Ó, ele é bem verde mesmo. Gente, vamos ver se eu vou ter que cortar isso. Se a minha cara vai entregar. Põe na língua e vê se. Põe só passo a passo e deixa rolar. Daqui a pouco ele vai começar. Nossa, mas é bom mesmo. É bom. Então, só que você viu o tantinho? É uma gotinha, gente. Então, esse sachêzinho. Menina, É. Cuidado. é bom, hein? Não vai abrir, espremer, sabe? Não, E não passar dá pra- assim, ó, tipo, lambuzar toda a vulva. Não faça isso, porque daí fica até horrível, sabe? Eu uma ia sensação falar, ruim. tem que ser bem, porque ele Você é pega bem... um tiquinho e, ó, passa aqui, ó, na glandezinha do clitóris. Tá vendo aqui a glandezinha do clitóris? Lábios e entradinha da vagina. Dá pra usar também na entradinha da vagina. Ou se você for usar um brinquedinho, tipo, de introdução, tipo esse aqui, ó. Esse aqui é de penetração, né? Você pode passar na pontinha e usar pra penetrar, mas um pouquinho. Aí você vai ter uma sensação legal também na vagina. Mas a maioria vai acabar usando na glandezinha do clitóris. Mas é uma gotinha, gente, senão fica ruim. Gotinha mesmo. É. Que eu tô sentindo. Ele é Tô forte. sentindo. Ele é forte, real, oficial. Poderoso. E esse daqui é um sérum íntimo da Lubes. Você pode passar na vulva, por fora. Normalmente eu indico mais pra mulheres no climatério e pós-menopausa. Ah, legal. Então também tem para essa fase. Sim, certo? Experimenta, depois você me Vou conta experimentar, vou te se você contar. gostou. Não vou contar aqui. São todos veganos. Não vai aqui. Ah, são todos veganos, ótimo, bom saber. São todos veganos. Tudo vegano, não é testado em animais, é uma empresa super bacana. E a diferença desses brinquedinhos que você tem aí? Bom, vamos lá. Nossa, gente, tem vários modelinhos aqui. Vamos lá. Porque se criança tem um monte de brinquedo, por que a gente não, né? É a mesma coisa, gente. O sexo é a brincadeira do adulto. Eu sempre falo isso. O sexo é a brincadeira do adulto. A gente tem que levar esse ambiente lúdico para a nossa sexualidade na vida adulta. Senão,
Fica tudo muito xoxo, muito chato, por isso que todo mundo fica entediado, sabe? Você acha que o fato das pessoas estarem começando mais cedo, ter experiência sexual, se torna entediante mais cedo? Você acha que Eu não tem acho nada que a ver? não necessariamente, porque de modo geral as pessoas transam muito mal. Ai, gente, olha, você me deu uma ideia aqui, viu? A gente pode fazer um curso sobre isso. A gente pode ganhar dinheiro sobre isso, porque se as pessoas Tá cheio de gente estão transando mal, então a gente tem que ensinar esse povo a transar bem. As pessoas, de modo geral, transam muito mal, infelizmente. E as mulheres hétero, mais uma vez, são as que mais se lascam, porque fica uma ideia no imaginário, né, de que o sexo é uma coisa incrível, e às vezes quando a mulher tem a primeira experiência, ela acha, nossa, é só isso? Acha superestimado. Daí, é muito comum eu ouvir isso. Nossa, sei lá, acho meio superestimado. Provavelmente teve uma experiência média, né, de média para ruim. Mas você acha que pode existir? Porque eu não acho. Eu acho que a primeira experiência é muito difícil ter a primeira experiência boa. Você não se conhece direito. Eu acho isso também. Tem isso, né? Claro, você nunca fez aquilo, não tem a menor ideia, tá tenso, tem essa insegurança e tal. Mas assim, horrível. Horrível também não, tipo, né? Não é pra nossa, tanto. é isso? Tipo, tem que dar uma chance, né? Eu falo assim, é a prática que melhora, né? Tem que aprender, tem que se explorar, né? É que assim, o problema na sexualidade feminina, que eu acho, muitas vezes a mulher tem a sua primeira relação sexual, mas ela às vezes nunca se masturbou, nunca se tocou, nunca teve um orgasmo sozinha. Então ela não tem nenhuma referência do que é prazer sexual. E aí ela vai e tem relação. Isso é bem comum. E aí imagina, primeiro contato da sua vida é através do olhar de outra pessoa, que provavelmente também não tem tanta experiência. Não, e que, assim, o que eu costumo falar, gente? O outro não tem obrigação de saber como você gosta. Ele não conhece o seu corpo, ele não conhece. Pô, hoje em dia, que as pessoas saem, já transam no primeiro encontro, hoje não, muitos anos, né? Parece que eu também sou de 1940 e tantos. A pessoa não te conhece, você não conhece. Se você não conhecer seu corpo, a responsabilidade não pode ser do outro, né? Transei com fulano, aquele cara é muito ruim de cama. Com qual referência você tem isso? Se é porque se você se conhece, e aí você, né, pode até pensar, mas nunca dá pra você pensar que uma primeira transa vai ser muito boa, muito boa, muito boa. É 1 em 1000 que você fala, nossa senhora, foi uma coisa extraordinária. Mas a maioria das vezes são pessoas que não se conhecem. Até você se ajustar, até você ter intimidade, até você se permitir um monte de coisa ali, leva um tempinho, né? Tem isso. Leva um tempinho ou leva algumas práticas, né? Porque hoje em dia estão aí falando não sei quantas por dia, né? 30, 40, 50. Uhum. Aí eu fico assim, onde eu estou? Esse povo não faz mais nada. Né? Eu ia falar isso, não faz mais nada, é o dia inteiro isso, né? Não tem como. Tá com a vida ganha. A vida adulta não funciona desse jeito, né? Bom, o que mais você quer ver aqui? Então, quais são os brinquedinhos e para que eles servem? Bom, então vamos lá. Tem aqui os modelos de sugador, né, de clitóris, que eu já mostrei, então, esse da Lubis. Esse daqui é da Satisfyer, acho que foi a primeira marca que deve ter surgido, que virou um grande frisson. Hoje a gente já tem várias. Esse daqui é da Magix, que é a marca da Marcela McGowan, não sei se você sabe a Marcela, que foi pro BBB, então... A gente é colegas de profissão e esse daqui ela me mandou de presente. Olha que fofo. Que gracinha. Gente, isso é uma coisa muito legal também, né? Lembra de quando vibrador, acessórios sexuais adultos, assim, era aquela coisa cafonérrima, tenebrosa, tipo assim. Que aí eu entendo que as mulheres não se sentiam atraídas, se sentiam constrangidas. A verdade é que o mercado não entendia nada, né, da sexualidade feminina. Agora que a gente tá começando a olhar. Então, olha isso, gente, é um coração que vibra. Que é um sugadorzinho. Um coração que vibra, tudo a ver, né? Olha que fofo. Uma mensagem super subliminar e super... Ponta do nariz, ponta. Aquele outro era mais forte. Mas esse tem várias velocidades também. Função mais forte. Tem várias. Vai apertando o botãozinho que ele vai mudando. Aqui? E normalmente eles aceleram, ficam mais fortes, e eles têm mudança de padrão também. Então, vibra mais rápido, vibra devagar, eles vão mudando. É babado. É babado, gente. Babado demais. Eu amei esse coraçãozinho. É um tipo de sugador também. Pra quem nunca teve nada,
Ai, Dunia, eu não tenho nenhum vibrador, eu nunca mexi com isso, por onde eu começo, morro de vergonha, sou uma iniciante. Eu acho que tem 2 modelos que são bons pra gente começar, que ou é um bullet, que é essa cápsulazinha, parece um batom, tem umas até menores do que esse daqui, que é bem discreto, tá vendo? Também é uma cápsulazinha, não sei se dá pra ouvir aqui. Também tem vários tipos de velocidade. Tá vendo? Vários tipos de padrão, então ele acelera, fica mais devagar, pulsa, né? Então uma coisinha desse tamanho, deixa na gaveta. E eu acho que, como ele é pequenininho, assim, ele não é intimidador. Então, pra quem nunca teve, acha uma coisa básica, né? Ah, uma cápsulazinha preta, vermelha, ok. E ele não tem aquela vibe assustadora, né? O bullet, ele é um acessório, um vibrador mais de estímulo externo, tá? Então, ele é para ser usado na vulva toda, né? Glande do clitóris, lábios, entradinha da vagina, ok. Mas também pode usar no corpo inteiro, gente. Explorar mamas, mamilos. Tem mulheres que gostam muito de explorar mamilo. Homens também, muitas vezes gostam, tá? A gente tem que tirar esse tabu, né? Que é difícil, às vezes, o homem aceitar o estímulo de um vibrador, mas dá pra estimular também. Dá pra estimular a glande do pênis, dá pra estimular períneo, mas é que é difícil, às vezes, o homem se abrir pra essa possibilidade, mas pode ser muito legal. Então, eu acho que o bullet é um bom iniciante, sabe? Cuidado pra não inserir em região anal, porque gente, nunca façam isso. Nunca insiram brinquedos, acessórios que não tem trava, que não tem base em região anal, porque vocês vão parar no pronto-socorro. Aí sim é um vexame. Aí é complicado. Aí, meu filho, se tinha vergonha, isso sim que é um vexame. Acessório anal Gosto de imaginar. Tem que ter trave, tá vendo? Porque anos, pega vácuo, gente, perde lá dentro e já era. É diferente da vagina, a vagina tem fundo, né? A vagina não é um canal infinito que vai se perder lá dentro do abdômen, tá? Então a vagina tem fundo. Pode ser chato, você pode perder um brinquedo lá dentro, tem que ir no pronto-socorro, mas é bem menos complicado do que você perder um brinquedo em intestino, né? Então não façam isso. Se vocês forem fazer qualquer tipo de estímulo, brincadeira anal, tem que ser acessório próprio, ó, tem que ter trava. E recomendo trava assim, ó, em T. Tem algumas travas que são, vocês já devem ter visto, quer dizer, não sei, talvez vocês já tenham visto. Isso aqui se chama plug anal. Tem alguns que vibram, esse daqui não faz nada, ele não vibra, ele é só de inserir. Tem alguns plugs anais que tem uma trava redonda. Não é tão grande não, mais ou menos. E eu tenho uma história de uma pessoa, uma colega, ela que me falou. Dunia, sempre fala para as pessoas terem plug anal com trava, porque eu já passei perrengue com o plug anal circular. Então, depois disso, eu comecei a falar mais ainda. Gente, usa plug anal com trava em T, tá bom? Certo? Então, isso daqui também é um tipo de acessório, combinado? E tem gente que gosta e tá aí, que bom que tem coisas específicas pra gente usar e aproveitar, certo? Bom, outro vibrador que eu acho interessante para iniciantes é esse formato aqui, que é a varinha mágica. Você vai encontrar por aí em alguns sites como varinha mágica. Esse daqui é um bem pequenininho, é a pilha até, só para demonstrativo mesmo. Não acho que é o melhor do universo, sabe? Porque a varinha mágica, ela consome muita energia, então é bom ser um recarregável. Porque a pilha vai durar, tipo, vai usar uma vez e já era, porque ele consome bastante, tá? Então, eu tenho umas bem grandes, longas, assim, que você recarrega e tudo mais. Mas a ideia aqui é mostrar o formato, né? Então, parece uma varinha, parece um cogumelo na ponta. Normalmente é flexível. E eu gosto porque a área de vibração, ela é maior, né? Então, ele também é um vibrador de vulva, né? Um vibrador externo, né? Não é de penetração, nem nada. Então, para mulheres também que nunca experimentaram e querem começar a experimentar, eu acho que é legal, porque ele tem essa vibração mais difusa. Tem mulheres que nunca se exploraram e às vezes acham ruim algo muito intenso, tipo o vibrador, o sugador, porque bota direto no clitóris e dá até uma coisa ruim, sabe? Aquela aflição de raspar a unha no quadro negro.
É meio que isso. Então, a varinha, ela tem essa vibração mais difusa, eu acho que é interessante. E até para mulheres que têm dor na penetração. Isso também é um mito que às vezes acontece, né? Ah, eu tenho vaginismo, né? Mulheres que não conseguem ter penetração vaginal. Tem muita dor, o canal vaginal é bem tenso. Essas mulheres, elas também podem experimentar o orgasmo, a masturbação, né? O prazer, estimular a vulva, porque pode estimular por fora, não precisa ter estímulo de penetração. Então, usar, abusar e aproveitar o clitóris ali que está disponível, né, para isso mesmo, tá? Isso também é um tabu que às vezes acontece, certo? Então, esses dois modelinhos eu acho que são muito legais para quem tá começando, quer começar a explorar esse universo, tá? Quem já é mais experiente, eu gosto muito dos sugadores, tá? Mulheres que gostam de penetração, eu gosto de falar do modelo Rabbit. O Rabbit ficou bem famoso nos anos 90, através da série Sex and the City, principalmente. É esse modelo aqui. Ele tem penetração e tem essa partezinha aqui que estimula por fora, né? Que normalmente fica mais encostadinha no clitóris e vibra. Então você tem uma dupla estimulação, tá? Também é um modelo bem legal. E a gente evoluiu muito também, porque antes era uma coisa muito cafona. O Rabbit era muito brega. E agora, olha só que bonitinho. Tem vários modelos, assim, super coloridinhos. Várias cores. Então, Se quiser olhar. pode comprar até de acordo com a cor que gosta. Pode, tem de tudo. Tem preto, rosa, roxo, enfim, tudo. Vermelho. Céu é o limite. O que mais que eu trouxe aqui? Eu trouxe esse aqui, que é um vibrador bem diferentão, né? Mas ele pode ser interessante, por exemplo, para casais, para você meio que encaixar durante a relação. Você pode encaixar um pouquinho aqui, ó, perto do clitóris, ou essa partezinha aqui. Ele também vibra aqui essas pontinhas, então, para quem gosta de estímulo no mamilo, dá para usar essa parte. Olha, que legal. É um vibrador que veio mais como assim, vibrador de casal. Então, o céu é o limite da imaginação, tá? Eu, particularmente, não gostei tanto. Mas é Nunca isso, usei. gente. Nunca usei, mas já tô olhando, né? É testar. Não adianta, é isso. Às vezes você Não testa, existe certo e errado, nem o que é bom, gostei. nem o que é ruim, né? Isso é super legal. E tem épocas também, que a nossa sexualidade ela vai mudando, gente. Então, hoje você gosta de X. Daqui um ano, você já não gosta mais de X, você gosta de Y. Tem muito isso também, né? Então, nunca é uma coisa constante. E esse daqui, bem discretinho também, ele vibra essas pontinhazinhas. Ele vibra dos dois lados. E ele é flexível. Também dá pra legal. Entendi. estimular de várias formas, certo? Mas tem coisas muito legais. E o egg? Trouxe um eggzinho aqui também. A Magix também me mandou um tipo esse daqui. Esse daqui acho que é o primeiro que surgiu. Ele é um masturbador, né? Ele é mais focado como um masturbador masculino, tá? Porque, normalmente, ele tem textura. Não sei se dá pra ver ali. Tá vendo que ele tem uma textura? Deixa eu ver. Ele tem texturas diferentes por dentro, né? Então, ele vem assim, tipo um ovinho mesmo. Então, por dentro ele tá assim. Você usa bastante lubrificante, certo? E a ideia é ele ser um masturbador masculino. Porque essa textura pode ser interessante numa masturbação, por exemplo. Certo? Mas é claro que você também pode inverter e usar para estímulo na vulva. Nada impede também, né? Gente, nunca nada tá escrito em pedra. Tudo depende da nossa criatividade, né? Não tem... O céu é o limite. O que cada um interpretar e quiser. Exato. E é reutilizável, tá? Não é uma coisa descartável. Tipo, usou uma vez e joga fora. Não. É um silicone, você lava bem, deixa bem secar e guarda. Certo? A questão do sexo sempre é trazer um elemento de novidade, né? Da sexualidade, do sexo, da masturbação, enfim. Principalmente na vida adulta. E no envelhecimento? O envelhecimento, gente, é um tabu também, né? As pessoas acham que a gente envelhece e não pensa mais em sexo, não transa, não tem desejo, não tem fantasia. E é um mito. Super mito. O que acontece é que, logicamente, o nosso corpo vai mudando. Então, nós, mulheres, temos as nossas características do envelhecimento, os homens têm as características deles também do envelhecimento, né? Então,
Sim, vai ficando muitas vezes mais difícil a ereção, não é a mesma ereção de quando você tinha 20 anos de idade, certamente, né? Não são todos os homens que podem usar medicação, né? Então, homens que têm questões no coração já têm mais risco, né? As mulheres normalmente costumam sofrer mais com a questão da atrofia da mucosa vulvovaginal, né? Então, a mucosa vai ficando mais fina, mais delicada e mais ressecada. Normalmente, essa é uma das principais questões, né, do envelhecimento. Isso acontece o quê? Na menopausa? Normalmente pós-menopausa, às vezes ali no climatério, né, quando começam os primeiros sintomas relacionados a esse momento. Algumas mulheres falam, de vez em quando eu tô percebendo que eu tô ficando mais seca. Mas é mais comum se acentuar mesmo depois que para totalmente a menstruação. É mito ou é verdade que a mulher perde o desejo sexual quando entra na menopausa? Nossa, só isso dá um podcast inteiro. Eu dei uma aula segunda-feira, 1 hora, falando só sobre isso. Só sobre sexualidade, climatério, menopausa e pós-menopausa. Olha, hormonalmente falando, a ausência do ciclo menstrual, ela tem o seu impacto, porque de fato a gente não produz mais estrogênio, não vai mais produzir tanta progesterona, né? Então, aquele pico hormonal que acontece no período fértil, quando a gente ovula, que muitas mulheres falam, nossa, quando eu tô no período fértil, eu estou subindo pelas paredes, eu não posso ver fulano passar na minha frente que eu já tô pensando em Afasta de mim esse sexo. cálice. Já tá muito, né, facilitado, né, tem aquele drive sexual mais fácil quando tá no período fértil. Claro que a gente não é só hormonal, é por isso que a resposta, ela não é simples, né? Porque a gente não é só isso. Tem mulheres que não sentem nada disso do que eu tô falando. Às vezes você tá numa fase de vida ruim, num relacionamento ruim, não há período fértil que salve o desejo, né? Mas hormonalmente falando, o que acontece no climatério, no pós-menopausa é isso, é a ausência do período fértil. Então a gente perde esse drive hormonal, que pode dar um estímulo, e começam a acontecer sim alterações no desejo. De alguma forma, eu tô tendo menos desejo, mas também porque muitas vezes tá dormindo mal, porque também altera sono. Então começa a ter muita alteração de humor. Tô super bem, tô super mal, tô super irritada, tô super triste. Isso também é uma coisa que acontece no climatério, não tem como isso não afetar a sexualidade. E a questão da mucosa, do ressecamento, né? Porque se você tá ressecada, se a mucosa tá mais atrofiada, muito delicada, e você tem relação e dói, e machuca, e arde, é desagradável, aquilo vai gerando cada vez mais uma ideia de, ai, nossa, sexo é horrível. De novo, não. Ai, de novo não, ai, não quero, né? Então, eu falo que o nosso cérebro, gente, ele é muito simples para algumas coisas. Ele quer sempre o maior ganho e o menor esforço. E ele aprende tudo. Então, se você tem relação dói, insiste, dói, ele já aprendeu, ai, nossa, sexo é igual dor. Tipo, ele já fez essa associação, né? E aí, para você desfazer, vai um trabalho, né? Corporal, psicoterapêutico, enfim. Aprende rápido. Agora, desconstruir um drama, né? Exatamente, exato. Mas ele tem uma coisa fantástica também, quando a gente fala de sexualidade, que é a capacidade de aprender sempre novos caminhos. Quando a gente fala de orgasmo, de prazer. Aí eu falo que o cérebro é como se fosse uma mata fechada. E sabe quando você começa a fazer um caminho na mata fechada? A primeira vez que você anda na mata, você tem que ir no facão, não tem caminho, é difícil. Se você anda sempre naquele mesmo caminho, vai fazendo um caminho, né? Já viu quando você passa na estrada, às vezes tem caminho de tantas pessoas passarem? Então, nosso cérebro é assim. Você vai passando naquele caminho, ele vai aprendendo aquele caminho. Se você quiser mudar o caminho, vai dar um trabalho, você vai ter que abrir no facão outro caminho, vai ter que começar a passar nesse caminho. Mas a capacidade que ele tem de criar múltiplos caminhos é uma coisa muito legal em relação à sexualidade, né? Então, a gente pode aprender vários caminhos para o orgasmo, para o prazer, por exemplo, né? Então, para finalizar, queria te fazer uma perguntinha. O que não pode fazer, ter ou ser para ter uma vida sexual saudável? Eu acho que não pode ter preguiça. Não sei se é uma boa resposta. Acho que é isso. Muitas vezes vai exigir um investimento. Eu acho que
a gente precisa enxergar a sexualidade como um tópico de desenvolvimento pessoal. A gente se dedica a tudo, né? Eu quero aprimorar a minha carreira, eu vou fazer um novo curso, eu vou fazer uma imersão, uma pós-graduação, vou mudar de carreira. A gente está sempre aprimorando. Se a gente é uma pessoa que tem uma espiritualidade, a gente está sempre se dedicando à espiritualidade. Eu vou frequentar determinado lugar, eu vou estudar a filosofia espiritual que eu acredito, né? A gente se dedica de alguma forma àquilo. A gente vai engravidar? A gente estuda sobre gravidez, estuda sobre a criação dos filhos. A gente está sempre se debruçando sobre os assuntos que são importantes pra gente. E a gente não pode achar que a sexualidade não precisa disso, sabe? Eu acho que esse é o grande lema, assim, que eu tento passar para as mulheres que trazem questões de sexualidade, é que a gente não deixa a sexualidade nesse lugar de, uma hora acontece, uma hora vem à vontade, daí a gente vai indo. Sexo na vida adulta, sexualidade na vida adulta, exige um investimento também. Emocional, psicológico, corporal, relacionamento, né? Se você tem um relacionamento estável de alguns anos, provavelmente você vai ter que se debruçar ali naquele relacionamento. E a sexualidade é a mesma coisa. Não, a gente tem muito a ideia da mídia, né? De que aquele sexo, nossa, aquele pavio que explode assim, espontaneamente. Cara, isso ficou lá atrás, gente. Isso só tem quando tem um elemento novidade. Então, você tá num novo relacionamento, conhecer uma pessoa nova, tá num caso extraconjugal, aí vai ter. Agora, você tá com a mesma pessoa há 10, 15, 20, 30 anos, se você não pensar em sexo, se você não se propor a ter novas experiências, novas possibilidades, falar sobre o assunto com a sua parceria, aquele assunto vai sempre ficando para trás, né? Porque o mercado vem na frente, a limpeza da casa vem na frente, o trabalho vem na frente, as contas, os filhos, o cachorro, tudo vai passando na frente, porque o prazer é uma coisa que assim, quando sobra tempo, a gente pensa no prazer. Então, é isso. Tirar essa ideia de que a sexualidade é sempre uma coisa tão espontânea e que vai cair do céu, sabe? Então, por isso que não pode ter preguiça. Doutora Dúnia, muito obrigada pela sua participação, pelos brinquedinhos, pelas novidades, por tudo que você compartilhou com a gente, foi ótimo. Espero que você também tenha gostado. E, gente, obrigado por vocês estarem aqui. Se vocês estão aqui, seguem, se inscrevam, compartilhem, porque esse assunto é super importante. E cada vez mais, porque quanto mais a gente fala, parece que ainda é pouco. E, bom, para quem está aqui, um beijo, gente, e até a próxima segunda.